Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento Chave Podcast. Hoje mais um episódio aqui diretamente de Cacoal. Hoje a gente vai falar sobre exclusividade, sobre moda, né, sobre referência nessa área, né, com uma pessoa lá de Rolim de Moura, né, que já mora aqui, reside em Cacoal há um bom tempo. E sem mais delongas, apresento para vocês aqui a Linda Von Rondon. Linda, seja muito bem-vinda, grato já inicialmente, agradeço a sua disponibilidade de tirar um tempo para gravar aqui para toda a nossa audiência do Momento Chave Podcast. Muito obrigada, Bruno, é um prazer estar aqui e revê-lo, né? Isso, conforme a gente estava falando, conhecido da família da aí, família. né? É um prazer estar aqui. Linda, conforme eu estava falando contigo, o Momento Chave Podcast eu gosto de trazer muitas pessoas aqui para explorar a mentalidade, né? É algo que eu bato na tecla em alguns episódios, porque algumas pessoas dão certo, às vezes, em um mesmo segmento, uma dá certo, outra não dá certo, né? Então isso passa muito da mentalidade de cada um, a mentalidade de cada empresário, cada empreendedor. E eu gostaria de começar já perguntando para você, hoje quem vê a Linda vê um posicionamento de exclusividade, né? Ver algo ali que realmente vai entregar qualidade, só que isso é uma construção, né, Linda? Igual você falou da sua chegada em Rolinha, chegada em Cacoal. Queria que você começasse falando qual que foi o grande diferencial da Linda hoje, a Linda com tanto tempo de trabalho, e a Linda lá de anos atrás, o que foi a principal coisa que você teve que aperfeiçoar? Digamos assim, você como pessoa, como profissional. A primeira coisa é o respeito pelo ser humano, né? Eu sou filha de costureira também. Filha de costureira. Filha de costureira. Então, quando eu me formei, eu fiz o primeiro curso de costura, eu já de primeira mão eu falei assim, eu quero trabalhar com horário marcado. Isso foi em 1994. Já tinha Então, assim, era muita ousadia. As pessoas falavam assim, nossa, mas o que ela está pensando que é querer trabalhar com horário marcado? Totalmente fora da época, né? Sim. Mas por algumas coisas que marcaram a minha adolescência, a minha mocidade, né? Pela irresponsabilidade da costureira. Então, a pessoa chegar e a roupa dela não está cortada, não está montada, não está pronta para fazer a prova, aquilo me deixava extremamente chateada, assim. Então, quando eu fiz o corte de costura com a dona Alice, que talvez você também tenha conhecido, que a dona Alice ela é a esposa do seu Mário, do Mário Radiadores. Uhum. Foi com ela que eu fiz meu primeiro curso de costura. Caramba. Foi com ela, isso. Então, eu saí de lá e falei, dona Alice, eu só vou trabalhar com horário marcado. Eu vou marcar o horário para as pessoas irem provar roupa. Então, assim, acho que começou ali, sabe? Em não desistir daquilo que eu, sem conhecimento nenhum, já planejei. Porque eu realmente não fazia ideia do que era isso, né? Do que era uma costureira marcar a hora para uma pessoa ir provar roupa. Você não fazia noção disso, assim, né? Você marcava a hora para ir em médico, para ir em dentista, para ir em outros profissionais, não na costureira. E, assim, eu ouvi muitas vezes as pessoas falarem, nossa, mas tem que marcar horário. Sim, tem que marcar horário. E a busca pela qualidade também foi uma das coisas que fez com que eu buscasse tanto, que foi criando o diferencial. Então, eu não me importei muito com o que as pessoas falavam. Ai, mas precisa marcar horário para falar com ela, para fazer uma roupa com ela. Ou a busca por entregar uma peça com qualidade que eu também gostasse. Eu quero entregar uma peça para você e eu quero gostar da peça que eu estou te entregando. Não sou eu que vou usar, mas eu preciso sentir o prazer de olhar para aquela peça e falar, nossa, foi eu que fiz essa peça. Saiu das minhas mãos, das minhas ideias, do meu trabalho, das minhas buscas. E isso foi igual você falou, foi uma escada que começou lá no chão e que foi degrau por degrau para que eu pudesse hoje ter esse reconhecimento, de as pessoas confiarem realmente que se ela entregar uma peça de roupa na minha mão para que eu faça, ela vai ter a certeza que ela vai usar a peça dela no dia dela e do jeito que ela deseja. Linda, você concorda que desejo
vende mais do que volume? Sim, vende mais do que volume. Essa é um pouco que a gente estava comentando, né? Que você trabalhar... E aí eu te pergunto, como é que foi para você também, já adiantando, eu ia perguntar mais à frente, o advento também das redes sociais, né? Porque isso, principalmente para o trabalho de vocês, é essencial, né? Para criar o desejo, para criar uma Sim. percepção de valor agregado ali. Como é que foi para você, digamos que lá desde o começo ainda talvez recebia os primeiros horários marcados no telefone, às vezes fixo, né? E aí você começar a ir para esse mundo de redes sociais. Como é que foi essa transformação? Desafiador também, né? Porque essa exposição assusta um pouco, né? Hoje, talvez eu não me importe tanto, mas ainda me importo. Quem conhece a minha rede social percebe que eu não me exponho tanto, porque eu tenho as minhas reservas, né? Sim. Na fala ou realmente na vida. Foi bem desafiador e ainda é. Você- Mas eu entendo que sem as redes sociais é impossível você se mostrar como a gente se mostra. Hoje você posta um vídeo, ele tem 100 mil visualizações. Virou a Então, não tem vitrine do seu nada trabalho, né? Virou uma vitrine, né? sim, não tem nada que alcance mais o outro do que as redes sociais. E é através dela que eu conto a minha verdade, né? Que é verdade, que tudo que eu posto no meu Instagram, ele é a verdade. Não tem um negócio que é fantasiado ou inventado sem ser aquilo ali exatamente. Portanto, que ele eu não posto todos os dias, nem toda semana, às vezes. Então, assim, é realmente quando o cliente aceita, quando o cliente permite que seja mostrado, porque muitos trabalhos você faz e não são mostrados. Porque para esse público que eu trabalho, nem todo mundo quer ser mostrado. Tem Exato. isso também. Você faz um produto ali, muitas vezes ele não quer que exponha, né? Não. Dependendo da situação, né? Sim. E você falou um pouquinho, Linda, antes da gente começar, da sua formação, né? Qual a importância de você ter uma formação dessa de designer de moda para esse contexto atual, por exemplo, alguém que pensa, de repente, estar nos assistindo e quer um dia chegar a ser uma designer de moda como a Linda, ou se espelha, dá uma olhada na questão da exclusividade, você focar mais em um nicho. Qual a importância dessa formação também para você? Pelo fato de você ter a técnica, né? Ter a história da moda, ter o que... ser só costureira, só fazer modelagem, não te dá esse embasamento, né? De você conhecer realmente a história, como funciona a criação, e até ter também o reconhecimento, o respeito dos outros profissionais, né? Para quando você fala realmente com conhecimento de causa do que você está fazendo, né? Apesar de eu ter adquirido quase que 90% do conhecimento sobre o que é moda, o que é tudo que a gente pode fazer com um tecido, com uma matéria, a formação traz aquilo que a vivência não traz, né? Que as pesquisas Né? se complementam. Na verdade, é um complemento para que quando nós estamos participando dos lançamentos de moda que acontece em janeiro e depois em julho, quando é lançado lá onde acontece os lançamentos da moda, que é em Milão, Paris, que acontece os desfiles, ou também em Barcelona, que a noiva acontece em Barcelona também. Quando nós vimos, quando nós estamos observando os criadores daquilo tudo, fazer os comentários, nós também podemos replicar aquilo com conhecimento também. De onde sai, de onde veio, como é feito. E por que está ali naquele contexto? Porque a história, ela conta, a moda, ela conta a história do passado, do presente e também do futuro, que vai acontecer ainda. Então, a roupa, o que está sendo lançado, está contando o que vai acontecer o ano que vem. No mundo, em tudo. Nesse campo de tendência, já que você puxou um pouquinho de futuro, Linda, como é que é trabalhar com tendências, assim, digamos assim, com o público também? Porque muitas vezes, tirando um pouco essa questão dos desfiles, né, muitas vezes você tenta
o cliente tem uma ideia, né? Passa ali para você e acredito que de repente às vezes você quer sugerir algo diferente também, né? Que é alguma tendência. E como é que é o público aqui do nosso estado, por exemplo, com essa questão de tendências de moda? É fácil trabalhar tendências? É e não é. Porque assim, tem a tendência do ano, por exemplo, a tendência das cores. Que todo ano a Pantone lança uma cor, Sim. né? Que é a cor do ano. Algumas vezes o cliente não aceita a cor. Na verdade, o mundo não aceita a cor. Dependendo do engajamento de quem está defendendo aquela cor, ela não funciona, ela não pega. A gente fala assim, Vinga, né? não vai. vinga, né? E em algum momento, por exemplo, em 2008, o marrom, a cor marrom, ela veio e ninguém usou, ninguém aceitou o marrom de jeito nenhum. Não pegou. não aconteceu, O ano passado, foi lançada uma coisa chamada Mush. E aí o marrom aconteceu. Porque o Mush não é o marrom, ele tem uma pegada de rosa misturado. E hoje nós usamos o marrom, ele veio do Mush, agora. Então, parece que também, assim, é de acordo com o que está acontecendo no mundo mesmo, sabe? Igual agora. Agora é o branco. Então, teve muitas críticas porque o branco. Por que o branco? Se o branco já é branco, não precisa ter uma tendência de branco ou básico, preto, né? né? O básico. Então, teve muitas críticas, até um outro criador lançou uma outra cor, mas não, é o branco mesmo, que é o que a gente precisa defender, né? Mas também continua funcionando o azul, as cores amarelo, manteiga, os rosas continuam, né? Mas realmente o chefe é o branco. Parece que ao mesmo tempo que trabalhar mas com por causa do tendência, momento do mundo. você precisa lançar uma semente também. Isso. Mas ao mesmo tempo você precisa da aceitação, né? O branco agora, por causa do momento que o mundo está vivendo, o branco veio muito a calhar. Muito mesmo. Mas assim, o branco está em tudo, né? As noivas estão super na tendência. Porque é branco. Branco, né? Mas foi realmente defendido por causa do mundo estar precisando realmente de paz, né? Que o branco representa a paz e tal. Então, assim... Nada melhor, né? Nada melhor que um branco, né? Sempre. Linda, como é que foi? Fala um pouquinho pra gente como é que foi essa decisão de sair de Rolim pra Cacoal. Foi por motivos pessoais, profissionais? E como é que foi pra você também essa mudança? Essa mudança foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, na minha vida, né? Porque quando nós chegamos em Cacoal, em Rolim de Moura, nós viemos porque até meu pai sempre brincava com isso. Brincava não, falava sério, né? Que vem para Rondônia quem está fugindo ou está quebrado. Então, o caso dele era o quebrado. Porque ele perdeu tudo que tinha no Paraná. Nós viemos do norte do Paraná. Norte do Paraná. Isso. Que cidade ali? Jardim Alegre. Já ouviu falar? Não. Para lá de Londrina. É uma cidade bem no interior, uma cidade bem pequenininha. Então, assim, eu sou a 13ª filha de uma família de 16 filhos. 16 filhos? Caramba. Então, era muita criança, muita menina. E meu pai ficou perdido. E meu tio, que morava aqui, já em Rondônia, já tinha terra aqui, foi lá e chamou ele para vir. Ele veio sozinho e depois trouxe família. Então, nós chegamos aqui num momento de extrema pobreza, assim, uma situação muito, muito triste mesmo. Então, e em Rolim de Moura, a coisa boa que me aconteceu foi ter feito o corte de costura, porque isso me chamava atenção. Eu trabalhava na Vantajosa. Você lembra da Vantajosa? Quase já falou. Sim. Vantajosa. Eu trabalhava na Vantajosa vendendo tecidos. E aí as meninas, minhas colegas, me chamaram para fazer o curso. Nós fomos e aí só eu fiquei. Então a coisa boa foi ter feito o corte de costura e ter conhecido meu marido. Que aí, 4 anos depois, nós viemos para Cacoal, porque ele também não tinha nenhuma condição, né? A gente vivia realmente com o salário mínimo que ele ganhava, né? Que nem eu trabalhava quando eu vim para Cacoal, porque eu estava grávida da nossa filha. A gente tinha 4 anos de casado.
estava grávida, e aí ele foi transferido para Cacoal, para cuidar de uma loja de fotografia, Natal Photocolor, na época que nem existe mais, né? Não sei se você... Não, nem existe mais. E aí ele veio para cá, e aqui foi que aconteceu a nossa vida. Naquela época, Linda, trabalhar, sofreu um certo preconceito, falar que trabalhava com costura ou não? Naquela época, essa questão de costureiras era tranquilo? Não, a costureira ela sempre foi discriminada, assim, né? Tipo, essa profissão, desde né? Antes até hoje. Desde antes até hoje, né? A gente tenta muito quebrar isso, porque é uma profissão tão maravilhosa e necessária, assim. E eu sempre recebi meninas que estão no ensino médio, que estão no ensino fundamental, que sonham com isso. Assim, fui parceira de escolas aqui em Cacoal, por muitos anos, que eu fui presidente da Associação do Vestuário em Rondônia. Então, eu trazia a menina para dentro do ateliê e muitas delas sonhavam em ser costureiras. E eu ouvi de pais falar, que assim, às vezes a menina ficava pedindo para ir para o ateliê, né? Porque eu recebia no ateliê. E aí uma mãe, eu encontrei com ela na porta, que ela veio trazer a filha, e aí recebi ela falou assim, tô atrasada porque a minha mãe demorou a vir me trazer. Aí ela falou assim, já falei pra essa menina para parar com isso. Ela precisa estudar para ser médica. Aí eu falei, mas por que ela não pode ser costureira? Ela falou, porque ser costureira vai levar o quê na vida dela? Eu falei, olha, tem costureira que ganha muito mais que um médico. Muitas costureiras ganham muito mais que um médico. E a sua filha pode ser uma costureira reconhecida. Aí, mas ela não ficou, porque assim, é uma luta, né? Você tem que... Mas assim... Eu sempre lutei para que a costureira fosse reconhecida. E eu sempre falo para as costureiras que a costureira precisa se valorizar, precisa entregar o melhor dela para o cliente, para a pessoa que contrata ela, a melhor barra de calça, ou o melhor vestido de noivo, ou a melhor peça importante da vida da pessoa. Seja o que for, faça bem feito e faça ser valorizado. Porque se você entrega uma peça, um trabalho bem feito, quando aquela pessoa precisar novamente, ela pode até achar que aquilo ali, nossa, uma barra de calça vai custar esse valor, mas quando ela precisar novamente fazer uma barra de calça, ela vai lembrar de você. Ela não vai lembrar. Ela pode lembrar de outra pessoa por não ter feito corretamente, mas quem fez bem feito, com certeza será reconhecido. Eu acredito que em qualquer outra profissão é assim também, né? Se fizer um trabalho bem feito. Atendimento ali, né? Prezar pela qualidade. Prezar pela qualidade. Antes da gente seguir, eu queria agradecer as empresas, né, patrocinadoras aí do Momento Chave Podcast, agradecer a Farol Faculdade de Rolim de Moura, né, presente conosco aí desde novembro de 2024, agradecer a Alvorada Produtos Agropecuários também, empresa nacional aí, presente em vários estados brasileiros, presente fortemente aqui em Rondônia, né, com várias lojas, e junto com o Momento Chave aí, podcast desde novembro de 2024 também, nosso primeiro episódio com meu pai José Roberto de Jesus, lá em 15 de novembro de 2024. Agradecer a Rolinnet Fibra também, outra grande empresa aí da nossa região, né, do estado de Rondônia, e presente também com o Momento Chave Podcast desde o nosso primeiro episódio. Agradecer a Credcis Sudoeste, nossa cooperativa lá de Rolim de Moura, a Farmácia Popular Bom Jesus, ao Rolim Notícias também, Cacoal Notícias, né, na pessoa do Max aqui em Cacoal, do Júnior também, que auxilia na produção do Momento Chave Podcast lá em Rolim de Moura. Agradecer a Master Copiadora, né, que é quem fornece os kits personalizados aí para os nossos convidados. Ao Estúdio Vivância, ao Simon e a Joyce lá em Rolim de Moura, e hoje também, exclusivamente aqui, agradecer ao Fagner, fotógrafo também, que estará com a gente aqui registrando esse episódio com a Linda. Linda, voltando, você falou da questão da associação do vestuário. Qual que é a importância? Você falou que foi presidente. Para você, o que teve de maior aprendizado dentro dessa associação e como você enxerga a importância de uma associação assim para o segmento de vocês? A associação ela fortaleceu o segmento aqui, não só em Cacoal, como em Pimenta Bueno também, em Rolim de Moura, que faziam parte lá em Rolim de Moura. Daniel da Rondônia Bonés faz parte da associação até hoje. Nós vivemos momentos fantásticos com a associação do vestuário.
Foi um momento onde a indústria de cacau de Rondônia foi realmente reconhecida, não só em Rondônia, mas no Brasil inteiro. Porque hoje tem indústria aqui em cacau que manda para 12 estados. Produz aqui em cacau. E isso foi através da associação, através do Grupo Unido, né, que por um período de 2008, que nós trabalhamos juntos até a pandemia começar, nós ficamos juntos. A partir dali, a associação está quietinha, como quase todas as associações, né, estão ainda tentando se reestruturar e voltar. Mas é muito importante, porque juntos nós conseguimos fortalecimento também com o governo do estado, com o município, tanto com o aprendizado, né, que através da associação nós montamos estruturas para treinar costureiras, para atender somente a indústria, e hoje tem uma quantidade relevante de profissionais da costura aqui em Cacoal, na região, através da associação. Muito bom, importante, né? E você falou dessa retomada até da pandemia, né? Que a associação tá quietinha, mas eu acredito que é isso, né, Linda? A empresa, o CNPJ tem que estar forte ali para você conseguir transbordar, né? Para você conseguir dedicar um tempo a mais ali também. E a pandemia pegou todo mundo, né, de surpresa aí. Para alguns segmentos, podemos dizer que foi bom, né? Questão de faturamento. Para outros, foi o fim, talvez, da empresa, né? O fim, às vezes, de famílias. Mas é algo super válido, né? Quando pessoas de ideias diferentes se juntam, né? Para fortalecer um setor, porque toda a cadeia fortalece. Como é que você vê essa questão também de concorrência, Linda? Como é que foi para você, desde lá dos primeiros anos? Existe concorrência entre essa área de vocês? Existe, mas assim, o sol brilha para todos, né? Mas a sombra é para alguns. Sombra para alguns. Então, assim, se você ficar olhando o que o outro está fazendo, você não vai fazer o seu melhor. Você tem que focar no seu melhor e apresentar o seu melhor e cuidar do seu cliente da melhor forma possível. E aí é no diferencial que você vai vencendo. E aí as pessoas também vão caminhando, né? E vão aprendendo também, porque ela vai olhando para você, nossa, eu quero chegar lá, e aí é isso. A gente sempre brinca que a concorrência, até uma loja de tinta pode ser meu concorrente, que em vez da pessoa fazer um vestido bonito, ela quer pintar a casa, por exemplo. Vai lá e compra uma lata de tinta e deixa de fazer o vestido. Então, a concorrência Você se considera uma pessoa, Linda, ou desde quando, se você se considera, e se considera desde quando uma pessoa que influencia também outras costureiras, outras estilistas? Eu acredito que a gente acaba influenciando, né? Porque quando a pessoa olha esse brilho todo, que principalmente o meu segmento traz, algumas não faz ideia de como é, né? Só olha o brilho, né? Então, assim, acha que você está, tipo, tem uma árvorezinha lá no quintal que você vai lá e só colhe o dinheiro e deitada na rede, né? E então ela fica lutando para saber como é, né, aquilo ali. E outras olham para você e falam, nossa, se ela conseguiu, porque eu sempre faço questão de falar como a minha origem, né? E que eu gosto de uma vida muito simples. Eu trabalho com esse brilho todo, mas eu gosto da minha vida simples, na minha casa, com poucas pessoas, com a minha comunidade que eu congrego. Então, assim, eu gosto de uma vida simples, gosto de ter o meu cantinho, assim, de reserva. Então, eu acredito que quem consegue enxergar a Linda mesmo, sabe que não foi fácil chegar aqui. E que se ela tiver coragem, é possível. Mas tem que ter coragem, muita coragem. Muita coragem. E qual foi o maior desafio dessa trajetória sua, Linda? Abrir mão de algumas coisas que a gente precisa abrir para, tipo, deixar de ser limitado, de trabalhar 8 horas por dia, por exemplo. Ter coragem de ficar 46 horas acordados consecutivas. Deixar bebê pequeno em casa com o marido e ter que viajar e ficar 15 dias longe de casa porque precisa fazer um curso.
Para a mulher isso é mais difícil, né? Com certeza. Então, o que as coisas que eu olho e vejo que poderiam, que eu poderia ter acompanhado melhor, né? Que é a criação da minha filha. Mas, graças a Deus, deu muito certo, porque o pai dela fez esse papel muito bem e tá tudo bem. Porque, por outro lado, também agradeço a Deus por ele ter feito tudo isso e por eu não ter desistido de ter coragem de lutar e ficar todo esse tempo, assim, por muitos anos da minha vida, acho que deve ter uns 10 anos, que eu não varo à noite trabalhando 4 horas por semana, 4 dias por semana. Foram 25 anos a fio trabalhando todas as noites para, 3, 4 horas da manhã e 6 horas da manhã. Virou a chave para você conseguir equilibrar mais? Mas foi uma construção ou teve uma virada de chave, assim, para você conseguir ter parar essa de trabalhar? Falar, vou colocar mais limite aqui. Sinceramente, assim, uma coisa que a gente, né, eu não gosto muito de falar, foi realmente a saúde. Saúde. Uhum. Saúde que pega, né? Quando você passa muitas horas acordada, a gente vai sofrendo as consequências depois, né? Vem a conta. Então, quando a saúde pegou, que eu fui diminuindo. Mas eu confesso que é bem difícil. É porque realmente o corpo não responde. Senão, trabalhava muito mais. E você acredita que dava para você ter tido essa consciência também? Dava para você ter reduzido a velocidade ali antes também? Antes de ter esses problemas? Ou foi que o momento pedia você trabalhar Eu mais? acho que não dava, Bruno. Tem que confessar a verdade que se eu não tivesse feito da forma que eu fiz, eu não teria vencido como eu venci. Fazia parte da caminhada. Fazia parte da caminhada. Né? Fazia parte da história. Eu não me arrependo de nada, assim, de ter feito tudo que eu fiz, todas as entregas que eu tive que fazer. Porque se você desistir no momento que você precisa fazer uma entrega, você vai fracassar com certeza. Porque uma entrega que não foi entregue, não tem volta. Nessa profissão, não. E acontecem muitos imprevistos, né, Linda? Acontece. Que tipo de imprevistos, assim, podem acontecer? Por mais que seja algo planejado, muitas vezes meses, ou você já faz aquele padrão de vestido há muitos e muitos anos e de repente vem bem desenhado ali como vai ser seu cronograma e de repente aparece alguma coisa. Que tipo de imprevisto pode acontecer? Nossa, tantos, porque nós trabalhamos com pessoas, né? Eu não consigo fazer o que eu faço sozinha. Né? Tem uma equipe que trabalha comigo, né? Então, teve um momento que eu teve 20 mulheres trabalhando comigo. 20? E aí, uma das coisas mais terríveis que aconteceu foi quando uma das meninas que trabalhou comigo na minha equipe, ela trabalhou acho que uns 15 anos comigo. Ela sofreu um acidente gravíssimo aqui em Cacoal, quebrou a face inteira. E eu estava terminando um casamento que aconteceu no Rio de Janeiro. E eu estava finalizando os vestidos de formatura acho que foi da segunda formatura de medicina aqui em Cacoal. Aquele momento foi o pior momento. Porque eu passei muitos dias trabalhando de dia no ateliê e trabalhando à noite na minha casa, sentada no chão do quarto, bordando. O que a bordadeira não podia fazer mais porque ela estava lá, toda quebrada, para fazer a entrega. Então, esse tempo foi um tempo bem, bem difícil. Você falou, precisa entregar. Precisa entregar. Porque senão, muitas vezes, é os seus próximos anos exatamente, que está condenado. Se talvez a Linda lá, há 25 anos atrás, não tivesse entregue determinado vestido, talvez a história seria diferente. Seria diferente, com certeza. Com certeza, seria diferente. Então, assim, não me arrependo de nada, mas foi bastante sacrifícios que precisa ser feito para estar aqui hoje. Antes da gente prosseguir, tem um recado rápido dos nossos patrocinadores. Olha só, esse recado é da Farol, Faculdade de Rolim de Moura, para você que está pensando em cursar uma graduação ou pós-graduação. A Farol, Faculdade de Rolim de Moura, faculdade genuinamente rolimourense, está de portas abertas para te receber. Entre em contato com a equipe da Farol através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. Se você quiser fazer uma visita, se você quiser conversar com o diretor, a Farol está de portas abertas para você conhecer as instalações da Farol
e acessar toda a grade aí de cursos e pós-graduações para te receber. Alvorada Produtos Agropecuários, com mais de 65 lojas espalhadas aí no país, com presença forte aqui no nosso estado de Rondônia, também presente aqui em Rolim de Moura, está de portas abertas para você, produtor, que procura soluções mais inovadoras do mercado, soluções tecnológicas, os melhores produtos do mercado, nutrição, enfim, muitos insumos aí você encontra lá na Alvorada Produtos Agropecuários, um atendimento diferenciado, uma verdadeira consultoria de atendimento aí para você que busca melhorar cada vez mais a rentabilidade, a produtividade, seja da lavoura, seja do seu rebanho. Entre em contato com a equipe da Alvorada através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. E, Linda, como é que a gente estava comentando também antes de começar a gravação, a questão de você trabalhar com peças únicas, né? Você falou que teve determinadas vezes aí, você tem uma equipe, 20 pessoas trabalhando. Como é que é a principal diferença hoje? Como é que ajuste você precisou fazer também no seu modo de trabalho para caminhar mais por esse lado de peças únicas, né? Antes de chegar nesse aí, eu vou fazer outra pergunta, né? Já estou querendo pular uma etapa. Quantas áreas tem, mais ou menos, para uma designer de moda trabalhar? Daí eu chegar na questão das suas peças únicas. Hoje, por exemplo, se alguém se forma designer de moda, pode trabalhar com o que exatamente? Nossa, o leque é muito grande. Eu nem sei quantas, mas assim, os principais. Você pode trabalhar na linha de uniformes, você pode trabalhar na linha de lingeries, de peças íntimas, na linha de fitness. Todo quanto é tipo de roupa que a gente vê, sim, pode ter um designer de moda encaixado Pode trabalhar ali. Com calçados, sapatos, Calçados também. Designer de calçados, de cama, mesa e banho. Então, assim, o leque é bem gigante, bem grande. E aí, a gente tá falando de repente, você falou a questão dos uniformes, né? Uniformes é algo que tem uma escala ali, né? É um trabalho em escala, muitas vezes. Você já tem um desenho, tem que produzir. E acredito que tem um pouco da questão da sazonalidade também, né? Épocas que o uniforme vai ser feito, tem que ser produzido e depois tem uma demanda menor. E, por outro lado, a gente tem esse posicionamento de peças únicas, exclusivo, casamento, né? Como é que foi para você? Você já transitou entre esse lado da escala também? Como é que foi? Sim, quando eu comecei como costureira, fazendo roupa para minha família, para o meu pai, para minha sogra, depois, e foi, né? Comecei a fazer roupa sob medida. Depois eu fui para o uniforme, eu fui também para modinha, que é fabricar para lojas. Então, assim, o uniforme e fabricar para lojas é quase que a mesma coisa. Você pega um desenho e faz 1000 peças, 2000 peças, né? E isso foi de 2000 a 2008, que eu fiquei fazendo para loja e fazendo uniforme, fazendo tudo. Em 2004 eu fiz Empretec. No Empretec, que eu descobri que eu era infeliz fazendo aquilo. Eu não conseguiria mais continuar. Então, esse foi um momento de muitas decisões ali, entendeu? Interessante, eu já abri o sorriso porque eu fiz Empretec agora em outubro. O Empretec muda a vida, né? Muda a nossa vida, a nossa forma de viver, de pensar, né? Então, assim, é um choque. E foi a partir dali, depois daquele descanso, depois do dia do Empretec, não sei se você descansou, né? Mas eu descansei um dia para os pensamentos tentarem entrar em ordem. O seu ainda era, acredito que era aquele de 9 ou 10 9 dias, dias, né? Eu fiz agora que foi remodelado 5 dias, mas acredito que naquela época era até mais intenso ainda. Era, muito intenso. Nosso grupo de Empretec, quase que todos eles são pessoas fantásticas, empreendedores fantásticos. Todos, a maioria deles, as histórias que a gente lembra lá na contada, né? E olhar para as pessoas hoje, ver que deu muito certo. E aí foi a partir dali que eu entendi que eu tinha que caminhar para uma linha só. Eu me aperfeiçoar cada dia mais num produto. Então, eu escolhi a festa porque a festa foi para onde o meu coração realmente foi encaminhando para que acontecesse dessa forma. Por eu gostar da exclusividade, de fazer uma peça só, por eu gostar dos detalhes minuciosos, eu sempre buscava fazer as coisas com muito perspicaz mesmo, assim, aquelas coisinhas quase que artesanal, sabe? Sim. Então, assim, eu valorizo muito isso. E eu acho a ideia de uma mulher hoje
olhando para, que é o que eu sempre falo com as pessoas, com as minhas clientes, e com as pessoas onde eu posso falar. Quando uma mulher entra num determinado ambiente, que as pessoas olham para ela, que ela é única ali, isso é fantástico. É lindo demais. E isso faz muito bem para a mulher, faz muito bem para... Não só para a mulher, né? Qualquer pessoa que bem vestida, que chega num lugar, independente da roupa ser simples ou não, ver uma peça bem feita, uma peça bem alinhada e bem passada. Então, eu valorizo muito isso, a entrega. O meu cliente recebe a roupa dele no cabide, bem passada, pronta para ir para festa, ou pronta para passear, para ir para a igreja, para onde ele for. Ele recebe dentro do saquinho transparente, com cabide. Não importa se eu só é um vestido reto ou foi só feita uma barra de calça para uma pessoa, ele vai receber passado, tudo alinhadinho. Então, eu gosto desse trabalho, sabe? Dessa entrega, e também eu gosto da costura, eu gosto de ver a roupa passada. Então, isso me levou para a exclusividade. Porque isso realmente... Hoje, se você pensar que uma pessoa passa roupa para trabalhar, você fala, tá doida, né? Pirou de vez para passar roupa para trabalhar. Não, eu gosto. Eu gosto desse capricho, sabe? Então, foi nisso que eu me encontrei. Foi de acordar de madrugada e pensar, como é que eu vou fazer esse vestido? Até hoje ainda, eu falei com uma cliente, liguei para ela para falar sobre uma situação que tinha que decidir. E eu falei para ela que eu saí da sessão de fotos ontem, fui para casa, dormi um pouco, acordei de madrugada e fiquei pensando como que eu ia fazer o vestido dela. E eu tenho 35 anos que eu costuro. Então, ainda estou pensando, nossa, como que eu vou fazer esse vestido? É muito legal isso, é muito bom. Então, eu gosto, isso me faz me manter viva e me manter criando e me manter buscando. Você acredita que esse é um grande diferencial, digamos que não ter um senso de acomodação, né? É o que eu percebo na sua fala, de você sempre... que eu poderia fazer de melhor para esse cliente aqui, né? Eu entrego sempre acima. O que dá para eu melhorar numa próxima, né? Você acredita que isso fez a diferença também, Linda, para você se tornar quem você se tornou? Toda a diferença. Que não é só o bom atendimento, a gente já falou do bom atendimento, da Sim. qualidade, né? Mas eu acredito que um pouco é o que a gente falou de mentalidade, um bom atendimento, muitas vezes atender a necessidade do cliente, entregar, né? Seja da maneira que entregar, o como entregar é o diferencial, né? E você falando aí, parece que Sim. isso faz toda a diferença. É aquela pulguinha atrás da orelha e fala, de que maneira eu posso melhorar isso, né? aqui. É porque a entrega, todo mundo faz a entrega, né? Atrasada, pontual, bem feita, não bem feita, mas você entrega como? Como que eu posso entregar melhor? É isso, é uma busca constante. Vai ser assim até quando eu viver. Linda, e você falou, a gente comentou da questão da escala, né? Você fazer peças em grande quantidade, dessa limitação criativa. E como é que você equilibra hoje, por exemplo? Chega uma cliente lá no ateliê, marca um horário com você, tá frente a frente com você. Como é que você equilibra o desejo da cliente, né, de produzir a peça ao gosto dela, e também a sua identidade? Como é que é esse trabalho para sair o produto final ali também? Eu sempre prezo realmente pelo que o cliente deseja. Sempre. Eu quero sonhar o sonho dela. Não quero fazer com que os meus sonhos estejam maiores que o dela. Exatamente, maiores que o dela, do que o cliente, né? Uhum. Eu sempre tenho duas vias de trabalho. Eu sigo a ideia dela, às vezes pelo orçamento e às vezes realmente pelo que ela está me apresentando. De repente eu me deparo com uma situação que não vai ser possível fazer do jeito que ela deseja exatamente. Aí eu começo a trabalhar com o cliente, mostrando porque hoje você não tem revista mais. Dificilmente eu faço um desenho para um cliente. O cliente chega já com o desenho na mão. Ou ele já me manda o desenho, né? Que é uma busca que ele fez, né? Do que ele está buscando, ele vai pro mundo, né? Que ele estava falando. Vai para as redes sociais e traz, né? O que ele quer fazer. Ali. Mastigado. Então, assim, eu já não tenho mais como fazer um desenho ali para ele, para a pessoa, dentro do que ele está me falando. E, às vezes, tipo, dar uma puxada ali dentro das minhas ideias. Mas eu posso apresentar para ela
os desafios do que ele está me pedindo. Você está vendo isso aqui é assim, assim, assim. Ou esse aqui é uma peça feita com material assim, 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 e que vai dar tal resultado. Você está vendo esse resultado aqui? Às vezes tem um resultado negativo na peça, porque geralmente as pessoas olham só a estética da beleza e ela não consegue enxergar os defeitos na foto. E pela quantidade de tempo que a gente está trabalhando, a gente já consegue visualizar. Aqui tem um defeito, aqui tem uma costura que está repuxada, que esse material aqui não vai fazer com que eu tenha a qualidade que eu preciso ter na entrega, que ela nem sabe, mas eu sei que ela precisa de uma entrega com qualidade. E às vezes a matéria-prima que ela está me mostrando ali não vai permitir que eu trabalhe e entregue com qualidade. Aí eu tenho que apresentar o que eu tenho. Minha matéria-prima, de onde eu trago, que matéria-prima é essa, para que tenha a qualidade que ela está buscando. Porque se ela chegou até mim, hoje o cliente, ele vai na Linda, ele já sabe quem sou eu. Né? Ele já sabe o que ele está buscando. Então, eu preciso entregar aquilo que ele está buscando, mesmo que o que ele está me apresentando como ideia não seja. Agora, com relação a design, praticamente quase tudo, eu sempre me encaixo dentro do sonho do cliente. Eu quero entregar meu trabalho de costura, de acabamento e de vida. O sonho, dentro do sonho do cliente, sempre. Teve alguma história que te marcou de atendimento assim, ainda sem mencionar nomes, ou aconteceu uma entrega que de repente você achou que não ia dar tempo, que veio meio em cima da hora, ou até alguma outra? Teve algo Tem que muitas nessa histórias, trajetória, Bruno. né? Acredito que tem, né? Muitas histórias. Bastante, mas tem Muitas alguma histórias. que você se recorda com mais facilidade aí, que tem algum aspecto interessante? Agora, há pouco tempo, aconteceu uma situação com uma noiva, né? Que ela recebeu o vestido dela, mandou fazer o vestido, e ela recebeu o vestido dela dentro de um saco do supermercado. Pronto. Aí, quando ela pegou o vestido, ela já quase que morre lá, né? E aí, uma parente dela me conhecia, entrou em contato com o ateliê e contou a história, contou a situação, e aí ela veio. Faltava 4 dias para o casamento. 4 dias. 4 dias para o casamento. Então, aí, assim, ouvindo a história dela, eu me coloquei novamente naquela vida de varar a noite trabalhando, e varei, acho que 2 noites trabalhando, e ela casou com um vestido de verdade. Então, assim, acontece algumas coisas diferentes, muito diferentes. Mas tem as histórias lindas também, sabe? De uma pessoa que sonhava tanto, que o desejo dela era usar um vestido que a Linda fizesse. Essa história é muito legal. Porque eu apresentei um vestido num desfile e a moça veio para provar o vestido. Eu não a conhecia. E aí ela veio, provou o vestido e foi embora. Passou uns dias, ela voltou, provou o vestido e foi embora. E aí a pessoa que atendia na frente do ateliê, na parte de provador, porque eu gosto muito da parte da indústria. Eu sempre fico lá dentro, trabalhando na máquina, costurando, vendo lá dentro, fazendo a parte de corte, modelagem. E aí ela falou: Linda, tem uma noiva assim, 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 já veio 3 vezes provar o vestido. E provavelmente é para fazer cópia. Aí vamos ver quando ela vai voltar novamente. De repente a noiva voltou novamente. Aí elas brincaram, falaram: tá faltando alguma coisa para ela terminar o vestido, que ela fica assim, né? Aí a noiva veio e ela pediu para falar comigo. E aí ela contou que ela queria muito usar o meu vestido, mas eu precisava dividir para ela em 12 vezes. Aí eu perguntei o que ela fazia, tipo assim, por que eu ia fazer em 12 vezes, se eu nem tinha como fazer em 12 vezes. Foi a primeira vez que eu tive que ligar pro negócio da maquininha lá, que eu não sei, o provedor da maquininha, para aumentar, porque eu só podia fazer em 6 vezes, para aumentar, por causa da história dessa moça. Ela falou assim: olha, a minha mãe é faxineira e eu faço bolo. E assim, eu quero muito usar um vestido seu, mas eu não consigo pagar. Eu quero usar esse vestido. Se você fizer em 12 vezes, eu sei que eu vou conseguir pagar ele. Falei: meu Deus, se ela tivesse me falado da primeira vez que ela veio, ela já tinha levado o vestido, sabe? Então, isso mexe muito comigo, porque eu não consigo ver da pessoa desejar tanto, sabe? Um vestido que uma costureira fez, que uma outra pessoa fez. É meio que é inalcançável, sabe? Quando você olha lá para sua raiz e você chega num momento desse da pessoa
falar isso pra você é como se não fosse verdade, sabe? Mas Não dá é pra verdade, acreditar. não dá pra acreditar. Mas é verdade. Coisas bem legais que aconteceram. Aconteceram as coisas ruins, mas as legais são melhores. Quando você resolve, você vê a pessoa feliz e você olha a noiva feliz, a família feliz e as fotos estão lindas que você olha e fica feliz também de ter feito aquilo, sabe? Olhar e não se arrepender de não ter feito é maravilhoso. A sensação de realização ainda é a mesma lá dos primeiros vestidos? Quando você olha um vestido hoje, ainda a realização sua ainda é a mesma? É a mesma. Eu fico sempre esperando a pessoa postar a primeira foto. Eu ainda fico esperando. Porque quando eu olho a barra do vestido, quando eu vejo a noiva entrando, que eu vejo uma barra retinha, perfeita, aquilo me traz uma alegria, uma satisfação, sabe? Uma sensação assim de que, nossa, que peça bonita, né? Não tem nada que eu me envergonhe daquilo do meu trabalho. É muito bom. E quando tem insatisfação, Linda, quais são os principais motivos? Por exemplo, de repente vocês fizeram um trabalho legal, a noiva tá gostando, você entregou, e de repente teve uma insatisfação ali, tipo, nesse ramo as insatisfações vêm por conta do quê? Muitas vezes é material, ela não se viu legal nas fotos também, porque eu acho que tem às vezes um pouco disso, né? O trabalho tá entregue, Sim. tá lindo ali, mas às vezes a foto não favoreceu e aí às vezes terceiriza também a culpa acaba descontando, tem um pouco disso também. Olha, não vou dizer que não tem, né? Porque tem, porque assim, nós somos humanos e às vezes o que eu acho que está perfeito, ou que às vezes a equipe que está ali trabalhando acha que está perfeito, não está para a pessoa, né? São visões diferentes, São né? visões diferentes. Depende do momento como a pessoa está. Às vezes nós achamos hoje que estamos linda com uma coisa, amanhã a gente já acha que não está mais linda. Então, assim, já se arrepende. Tem muita influência do terceiro também, que se alguém falar, mas você escolheu isso aí, a pessoa que é dependente emocional de alguém ou de alguém, ela vai ficar infeliz, vai achar que a escolha dela não foi legal, que nós não dizemos a verdade para ela. Mas o que eu posso dizer é que, assim, a minha equipe de atendimento ao público, ela é treinada para olhar nos seus olhos, para atender qualquer pessoa que entre lá do mesmo jeito. Eu sempre falo, se nós não temos uma bandeirinha lá na rua pedindo para as pessoas entrarem, quando a pessoa entra aqui, é porque ela quis entrar. Então, ela merece ser tratada da melhor forma possível. E ela precisa sair daqui satisfeita com o que ela escolheu, não a gente induzir ela a escolher aquilo que ela às vezes não quer. Mas o que eu posso dizer, Bruno, é que nós fazemos o possível para que a pessoa se sinta feliz. Aconteceu uma coisa no final de semana desse agora, bem próximo, de uma noiva que levou o vestido para Médici, cidade pertinho aqui. Uma moça maravilhosa, uma família maravilhosa, que assim, tem muito do ser, né, que está lá do outro lado, de como ele está. Era o vestido de noiva dela. Ela ia casar no sábado e nós mandamos o vestido para o malote na quinta. Chegou lá, ela não podia mais vir aqui porque eles estavam vindo de moto. Então a situação, você vê que já a situação já, né, ela veio de moto com o pai, não é favorável. Então, assim, não, pode ficar tranquilo que mandamos por malote. Mandamos por malote na quinta-feira. Estamos lá trabalhando na quinta-feira. No final do dia, chegou a moça que atende, a minha Tainara, que atende lá na loja, e falou assim: Linda, a noiva ligou. Aí, vamos ligar de volta. Ligamos de volta, a noiva estava dentro do vestido, presa dentro do vestido. O zíper tinha estourado. E aí, ela atendeu, ela falou assim: Linda, a minha filha está presa dentro do vestido. E aí, eu falei: você pode abrir a videochamada? Abriu a videochamada. Eu falei assim: você tem uma tesoura? Tem uma tesoura de criança, aquela tesourinha, cabeça redondinha. Aí eu mostrei para ela, falei: você corta aqui o zíper. Aí eu falei assim: a Tainara já está providenciando o mesmo maloteiro que levou, vai trazer o vestido de volta. E se ele chegar hoje aqui ainda, nós trocamos o zíper hoje ainda, e se ele puder levar de volta amanhã, der tempo, ele leva. Se não, eu vou levar o vestido. Aí ela falou assim: tá bom, linda. Me mostra onde eu tenho que cortar. E ela falou assim: muito obrigada, Deus te abençoe. Você está entendendo que é o ser, não é? É como a pessoa lida com a situação. Porque no momento do casamento, da noiva, ela está muito sensível.
tudo é muito grande. E naquele momento ali, a mãe acalmou a filha acalmou a mãe, não sei qual foi quem acalmou quem. Eu sei que elas tiraram o vestido, o maloteiro que foi para Ji-Paraná, trouxe de volta, pregamos o zíper no outro dia, 11 horas. Ele levou o vestido de volta, ainda era sexta-feira. Ela chegou lá, aprovou, casou sábado e o vestido já está de volta. O negócio falou, né, Linda? Às vezes o momento da mulher ali, o momento da vida, às vezes um probleminha pequeno, ele pode ser algo difícil de administrar, né? E às vezes com a devida calma, às vezes tá tudo se resolvido. Tá? resolve. Esse aí é o menor dos problemas, né? Exatamente. Mas o que a gente pode garantir é que nunca ninguém ficou na mão. Nunca não aconteceu uma entrega. Então, com certeza, a gente não consegue agradar todo mundo, né? Mas a gente se esforça. Esforça bastante, se esforça bastante. Linda, e falando agora de tipos de vestido, né? Tem tipos de vestido que demandam mais tempo, né? Você comentou um pouquinho aqui antes da gente começar que tem vestidos de 1 ano de confecção, de você trabalhando ali muitas vezes diariamente, ali um pouquinho por dia. Como que tipos de vestido quais demandam mais trabalho? Tem algum tipo de vestido que pode ser feito num tempo menor? Como é que é essa questão de confeccionar os vestidos de especificamente casamento? Depende muito do corte do vestido, né? Os vestidos lisos, que não tem bordadas e que não tem rendas. Esses são os mais rápidos de ser feito. Apesar de ter uma modelagem específica, de ter que ser com muita técnica de trabalho para que apareça o trabalho bem feito, eles são os mais fáceis, assim, os mais com menos tempo de trabalho. Os mais difíceis os mais demorados são os vestidos bordados, extremamente bordado à mão, que é pedrinha por pedrinha, manualzinho, agulha, pedrinhas, né? Esses demoram mais. E os de rendas recortadas que tem... você vê um vestido de renda, você acha que essa renda chega pronta e você só corta o vestido ali, o desenho do vestido e faz. Não. Tem esse vestido, mas tem o vestido também, que a renda chega inteira. E aquela renda, ela é destruída inteirinha. Ela é recortada, tira toda a base da renda, fica só o desenho. E esse desenho, ele é costurado novamente à mão, fazendo o desenho que a noiva deseja. Esses são os campeões. E qual foi um vestido assim que levou mais tempo para você produzir assim? Foi um vestido de um casamento que aconteceu, acredito que foi em 2016. 2016. Esse vestido demandou trabalho de 8 pessoas por 6 meses. 8 pessoas por 6 meses? Esse vestido foi bem diferente. Qual o tamanho da sua equipe hoje ali, Linda? Hoje nós somos em 10. 10. E como é que foi, com o tempo, você agregando pessoas também? Foi conforme foi aumentando a demanda? Como você foi trazendo gente para a sua equipe? A minha equipe não é uma equipe nova, assim, as mulheres, são pessoas que assim, não é um trabalho que fica tendo grande volatilidade, assim, de site, não, elas é uma equipe que permanece ali há 15 anos, a mesma equipe trabalhando. Às vezes aumenta, às vezes diminui, depende muito da quantidade de trabalho que tem. Né? Às vezes a demanda é grande, a gente tem que trazer pessoas, mas a base mesmo é 9, 10, 9, 10. Porque entre essas 10 pessoas, eu tenho todos os profissionais. Eu tenho as pessoas que atendem, tem as pessoas que trabalham na máquina, tem as pessoas que bordam, e tem a pessoa que faz o administrativo, a limpeza, assim, é poucas pessoas. Acho que tem 4 costureiras e bordadeira, porque costureira e bordadeira, elas acabam passeando ali entre os serviços, né? E eu que faço a parte... até pouco tempo, eu fazia parte de passadoria por causa dessa exigência de entregar a roupa passada de uma forma que eu achava que ninguém passava como eu passava. Então, eu não tinha passadeira. Eu modelava roupa, cortava e eu finalizava. Então, assim, é meio doido, mas era. Hoje eu tenho uma passadeira por causa das lesões, né? Porque o ferro da indústria, ele... Foram muitos anos, né? Foram 30 anos passando a roupa. 30 anos. E hoje tem 10 mulheres trabalhando dentro, registrada, tudo ali, todos os dias.
E aí tem as pessoas, os artesãos que fazem alguns trabalhos fora, tipo florista, alguns bordados que é feito fora, mas é a maioria ali dentro mesmo. Linda, e aí você falou também, por exemplo, 6 meses. Qual que é o tempo para uma noiva procurar também um vestido? Porque isso tem mudança muitas vezes ali de corpo físico, né? Tem. Então, mesmo que você, às vezes, próximo ao casamento, pode ser que não dê tempo, muito antes pode ser que o corpo esteja diferente, né? Aí entra a questão das provas, né? E Sim. como é que é hoje essa questão aí do seu atendimento também? O que que você acha ideal, de repente, de uma noiva procurar também? Se é que existe um tempo ideal? É no mínimo, assim, 6 meses de antecedência que a noiva procura. Pelo menos A 6 meses, maioria né? procura um ano antes. A maioria. Tem todo esse processo, sabe? Que quando chega, a gente quase que já entende o que vai ter que ser feito. Porque muitas precisam diminuir peso, outras precisam colocar silicone, outras precisam aumentar peso, porque também tem isso. Tem pessoas que estão num processo que tem que aumentar o Tem que peso, né? aumentar, né? Então, a roupa feita sob medida, ela às vezes é trabalhada até um dia antes. Porque às vezes a pessoa pode emagrecer. Teve noiva de emagrecer 12 quilos dentro do processo do contrato do casamento, de quando ela me contratou para quando ela casou. Então, o ajuste é feito um dia antes, o último ajuste. Então, realmente a gente acompanha a vida da pessoa durante aquele período de contrato. Você vai E sabe o que acompanhando como tá ela está. passando, né? Exatamente. É feito quase que um monitoramento, assim, para saber como que ela está, como que está a medida dela, o que que ela está fazendo agora, quando é que pode provar, se vai machucar, se não. Então, você tem Acaba que muitas vezes acompanhar a vida da pessoa vira mesmo. um pouquinho de terapia ali também, né? Muitas vezes Com ela vai certeza. trazendo, vai descarregando algumas coisas ali, né? E precisa administrar, né? Com certeza. Com certeza. E cada vez mais você vai ficando mais expert ainda nesse atendimento de pessoas, né? Porque eu acredito que Sim. quanto mais você vivenciou situações assim, né? Mais você Sim. vai conseguindo já antecipar alguns movimentos ali das noivas, né? Exatamente. Acontece de tudo lá. Acontece choro, acontece conversa séria, acontece oração, acontece de tudo. Ô, Linda, e o que que você falaria para uma costureira hoje? De repente ela quer algo mais, de repente ela começou naquela questão de fazer reparos ali de roupas, e o que que você daria de dica? O que que você falaria, qual caminho seguir? O que que você falaria para essa estilista, para essa costureira que ela quer algo mais? Olha, o que eu posso dizer é que a pessoa, para ela não desistir. Porque os desafios virão todos os dias e cada um às vezes maior que o outro, né? Então, se o dia que se quiser desistir por causa de uma fala, por causa de uma agressão verbal, por causa de uma falta de pagamento, não vence. E fazer um trabalho bem feito. Acho que, assim, a chave de tudo é tratar as pessoas como elas precisam ser tratadas, como se sempre se colocar no lugar do outro, apesar de às vezes você achar que você tem razão. Mas se você olhar para o outro exatamente como você deve olhar, você vai ver que se você ficar em silêncio às vezes, ouvir, mas não escutar, enxergar, mas não ver, é melhor do que perder a oportunidade de vencer. Eu acho que é por aí, é ter humildade sempre e buscar um trabalho bem feito todos os dias e pensar que quem procura uma pessoa, ela está construindo alguma coisa que ela deseja. Você está responsável pelo sonho de alguém. Então, tem que realmente buscar fazer o melhor. Estudar sempre. Acho que a gente precisa estudar o tempo todo. E eu acho que é possível, sabe? É muito possível. Se você não tiver preguiça. A preguiça, eu acho que é a chave do fracasso. E o quanto é importante estudar o técnico e o quanto é importante também estudar pessoas, né, Linda? Exatamente. Você acha que é meio a meio? Você tem que entender hoje na sua balança, assim, hoje, obviamente, é a bagagem técnica que você já tem, mas se fosse para você também dar essa dica aí para
para talvez qualquer segmento que trabalhe com atendimento ao público, né? O quanto é importante, porque muitas vezes a pessoa tem uma entrega fenomenal, mas às vezes o atendimento ali deixa a desejar e às vezes acaba perdendo, né? O quanto você acha que é importante ter esse trato com pessoas? Precisa ser pelo menos 50%. Porque se você for só profissional, você não Cresce. não cresce. Então, você precisa ter os 50% profissional e 50% ser humano. Porque se você não colocar andando junto, não vai funcionar. Não funciona. Meu sogro sempre falava comigo o seguinte, quando eu vendia para a loja, vendia muito. Na hora da entrega, eu quase enlouquecia para entregar. E aí, assim, quando eu tava querendo sair, sabe, desse negócio de vender para lojista, ele falou que eu estava realmente cansada e que o meu caminho era realmente fazer a roupa exclusiva, né? E nós falamos sobre isso, né? Que trabalhar com pessoas, com isso que eu queria trabalhar, não seria difícil fazer a primeira vez, porque eu já era caprichosa com o trabalho que eu fazia. E eu já estava inserida num lugar onde eu já tinha as oportunidades, porque a oportunidade, às vezes a oportunidade vem para você e você joga lá fora, né? Igual o cavalo selado, né? Se passar, você não pegar, já era. Então, ele falou, minha filha, é o seguinte, vender a primeira vez é fácil, porque você já está aí. O negócio é continuar vendendo, que aí vai depender de você, só de você. Então, assim, eu sempre penso que o respeito pela outra pessoa, saber ouvir a outra pessoa é fundamental. E tem algum desafio ainda para você, Linda, hoje ainda? Qual que é o maior desafio ainda atualmente? Falando de maneira profissional. O desafio desse segmento seu. Tem algum desafio hoje ainda, com tanto tempo de experiência, de bagagem? Sempre tem, né? Tem coisa que eu não sei fazer. Sempre tem os desafios, né? Tem muita gente boa, sabe, no mercado que também estuda muito, cresce também numa velocidade e a gente precisa sempre caminhar na frente. Porque quando a pessoa me alcança, eu tenho que estar num outro... Quando ela chegar no lugar onde eu estou, eu tenho que estar num outro patamar. Então, a busca é constante, os desafios. Não me perder nessa caminhada, sabe? Sempre manter o foco, manter a cabeça, manter a fé, perseverança, coragem, cuidar da saúde. Esses são os desafios, não se perder. E o que a Linda de hoje falaria para a Linda lá, que começou lá em 85, em Rolim de Moura? O que você acha que ela falaria para aquela Linda lá que estava começando? Obrigado pela força. Porque a força vem da menina que estava sofrendo, que precisava encontrar uma saída para aquela situação e saiu de lá. Então, porque você vai envelhecendo, você vai tendo medo. A Linda não tinha medo. Não tinha medo? Não. Muita coragem. Muita coragem. Muita coragem. Venci, cheguei aqui e posso inspirar pessoas e continuar vivendo, continuar andando e... Fantástico, fantástico. Muito bom, Linda. A gente está caminhando para o nosso final. Tem 2 perguntas que eu sempre faço para os meus convidados. Vou fazer as 2 juntas e aí você responde para mim. Se você pudesse pedir um conselho para alguém, para quem você pediria esse conselho? E se você pudesse tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria essa foto? Pedir um conselho e tirar uma foto. Para alguém que está vivo? Pode ser ou não. Nossa, que pergunta difícil. Mais difícil do que 1 hora conversando. É mais difícil que 1 hora conversando. Se eu pudesse pedir um conselho para alguém humano, seria minha mãe. Sua mãe? Teve alguma coisa dela que te marcou mais, assim? A força. Força? Veio dela. A força veio dela.
Meu pai era o artesão, minha mãe tinha força. Mas eu peço conselho a Deus, sempre que eu preciso de ter um negócio assim. É o maior, né? É o maior. É ele que eu chamo. E a foto? A foto? Eu pedi para fazer uma foto? Se você pudesse tirar uma foto com alguém, com quem que você tiraria uma Agora. foto? Agora. Com você. Comigo? Uhum. Olha, fiquei surpreso. Fiquei surpreso, olha. 70 episódios e olha, a primeira resposta linda. Comigo. Grato. Vamos tirar já. O Fagner tá aqui, chegou aqui, ó. E já a gente tira essa foto, que bacana. Linda, gostei demais de ouvir um pouco mais da sua jornada, principalmente o seu trato com pessoas, da sua força, né? Essa sair da zona de conforto igual você saiu, né? Primeiro em Rolim de Moura, depois optar por digamos que ir por um caminho diferente nesse ramo da costura, né? Por romper um mercado aí e se tornar referência hoje. Acredito que, conforme eu falei no começo da nossa gravação, né? Extrair um pouco da mentalidade da Linda. Quem é a Linda, né? Como construiu o negócio, se tornou referência. Acredito que a gente conseguiu concluir bastante coisa. Faltou bastante pergunta aqui para fazer ainda, mas sempre é assim. Sempre eu trago pergunta para 3 horas de podcast. Linda, mas eu queria agradecer a mais uma vez a sua disponibilidade, tirar um tempo, né? Algo tão escasso nos dias de hoje, né? Tirar um tempo para você vir compartilhar um pouquinho da sua trajetória, dos seus aprendizados com a nossa audiência do Momento Chave Podcast. Fica à vontade aí para fazer suas considerações finais. Então, eu posso agradecer você, agradecer a Milene por ter me apresentado você, né? Uhum. Apesar de eu te conhecer menino, criança, né? Conhecer seus pais, né? E agradecer quem está ouvindo, quem vai ver esse podcast, né? E é isso, só gratidão pela vida, por tudo. E o que eu sempre digo é que foi possível para mim. É possível para qualquer mulher, independente de onde ela esteja, onde ela se encontra nesse momento. Só ter coragem, fé, força. É possível. Muito bom. Para você que acompanhou esse episódio até agora, né? Curta esse episódio, né? Comenta aqui embaixo se teve alguma coisa que mais marcou nessa trajetória da Linda para você, né? A única maneira que tem de você dizer que você gostou desse episódio é curtindo aí, compartilhando com alguém, comentando aqui embaixo, né? Depois desse bate-papo incrível aqui. Agradecer também a Milene, né? Por ter indicado a Linda aí também e ter feito essa ponte aí. A Milene, se você está assistindo esse episódio da Linda aqui, não assistiu nenhum outro episódio do nosso canal, entre no nosso canal, já são mais de, contando eventos externos aí, já quase 100 episódios aí ao todo, e o episódio da Milene lá, um dos primeiros aí, episódio 16 da Milene Mota, né, uma trajetória fantástica também de pioneirismo, né, no nosso estado de Rondônia, de protagonismo feminino também, né, assim como a Linda, né, identidade, as mulheres rompendo aí em vários setores, né, se tornando referência para muitas pessoas aí, exemplos principalmente profissionais e exemplos de vida, né? E mais uma vez agradecer as empresas patrocinadoras aí do Momento Chave Podcast, agradecer a Farol, Faculdade Rolim de Moura, Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolinete Fibra e a Credcis Sudoeste. Agradecer também mais uma vez ao Fagner aqui que chegou para registrar os nossos episódios. Se não é inscrito no nosso canal ainda, Momento Chave Podcast e também todas as outras redes, tá? Estamos também no Spotify, em áudio e vídeo. Se você consome podcast em áudio, né, no Spotify, estamos no Spotify também, nas principais plataformas aí de podcast. Fiquem atentos ao nosso Instagram para o nosso próximo episódio.